Ele acredita que quando a pessoa sabe o que quer, todo o resto é circunstância. O programa Encontros de hoje vai conversar com o sociólogo Valdir Bintin, ele que certamente irá ajudar a você a construir resultados a partir daquilo que você é. O nosso convidado faz mestrado e traz no currículo também ser o pai da top model Gisele Bündchen. Ser pai da Gisele certamente lhe ajuda, mas o senhor fala que isso é quando a oportunidade encontra o preparo. É preciso aproveitar as oportunidades com preparo e conhecimento. Obrigada por o senhor aceitar o nosso convite. Bom, inicialmente é dizer da minha alegria em estar aqui, né? Eu acho que a comunicação é a base para a melhoria do ser humano. O ser humano só cresceu porque se comunicou. Obviamente, o que eu teria exatamente para dizer sobre o que você acaba de analisar, né? Eu acho que a questão de ter uma filha que nesse momento faz um sucesso internacional, vamos dizer, né? É uma dificuldade que nós tivemos que aprender a administrar, né? Porque isso estava fora daquilo que é natural em uma família. Isso nos pegou totalmente, vamos dizer, no contrapé, mas como tudo na vida, né? Dificuldades são feitas por nosso crescimento. Além de ter sido uma coisa boa, mas foi uma dificuldade administrativa, sem dúvida, né? Porque nós não estávamos preparados para isso. Isso aconteceu em uma velocidade muito grande e por isso a nossa dificuldade. Bom, essa dificuldade também gera à família de vocês oportunidades, mas não basta que a oportunidade chegue aí e bata na nossa porta, é preciso estar preparado para elas. O senhor fala sobre isso também? Bem, eu acho assim, quando se discute se existe sorte, né? Não, acho que sorte é um fator interessante a ser discutido, né? Mas eu sempre gosto de dizer, e disse isso antes de acontecer a Gisele, isso eu já disse em 95 no meu livro Garimpo e Lapidação, né? Sorte é quando oportunidade encontra preparo. Então, se a vida te oferece oportunidades e você não está pronta para elas, você teve o azar de não ter o conhecimento, né? Então, vamos chamar isso de azar, né? Então, eu acho que sempre que a gente está pronto, a vida nos oferece a passagem daquele cavalo encilhado, né? E é isto que nos permite pensar em crescimento. Acho que nós sempre temos que estar preparados e a única coisa que nos prepara é o conhecimento. Bom, o senhor é casado, tem 6 filhas, passou por situações difíceis, talvez até de apertos financeiros durante essa sua caminhada? É um casamento de quantos anos? Olha, é um casamento de 38 anos, né? Então, eu acho que as dificuldades são próprias de cada um. Eu lembro bem que, exatamente por ter um número tão grande de crianças, né, de meninas, né? E embora a minha esposa fosse bancária e também ajudava muito, as nossas propostas em algum tempo tiveram dificuldade, sim, né? E a gente teve que muitas vezes, por isso que eu tenho certeza, ao menos para a minha concepção pessoal, que a vida é cíclica e nós temos que entender de que a única coisa permanente é a mudança, né? E que ela se dá a cada ciclo de vida e a gente tem que estar atento a isso, né? Então, obviamente, houveram dificuldades, sim. Tem a história de um Natal em que o senhor, como pai, e é natural de qualquer pai querer presentear, talvez materialmente, os seus filhos. Esse é o senso comum, é o que acontece com a maioria das famílias, mas não foi o que aconteceu com a sua família. Ah, eu sei do que você quer falar, eu já falei sobre isso. Era exatamente naquele momento, naquele ano, que nós tínhamos alguma dificuldade para fazer o que normalmente fazíamos, né? Eu lembro bem que a gente resolveu ir para a praia, isso a gente fazia uma vida, né?
Este era um hábito da família, fazer isso. E aquele ano a dificuldade era um pouco maior, eu achei... aí fizemos uma reunião, contamos os nossos trocados e achamos que dava para ir. Mas os presentes estavam difíceis, né? Aí eu lembro que eu era o cozinheiro da casa, a turma ia para a praia, né? Enquanto eu cozinhava, eu escrevia uma carta para cada uma das meninas, já que eu não podia presenteá-las aquele ano com uma coisa especial. Puxa, eu sei que esses dias eu ainda conversava com elas o quanto foi marcante na vida delas, né? Receber uma carta do pai como presente de Natal. Puxa, interessante, né? Talvez isso sirva de exemplo. Me marca muito isso, porque a gente sabe que as dificuldades certamente são feitas por nosso crescimento. Quando eu lembro disso hoje, eu sinto saudade desse tempo, né? O que tinha nessa carta? O senhor consegue lembrar alguma coisa? Eu lembro, sim. Eu falava da característica de cada uma, porque cada uma era especial e diferente, né? Eu falava o que elas significavam para mim, o que eu gostaria de sugerir que elas cuidassem exatamente nas suas características e aproveitassem. Foi um momento de reflexão, né? Foi um momento de reflexão. Ou seja, a proposta do Natal, né? Que seja também de renascimento e que as pessoas possam nascer de novo. O senhor é sociólogo, durante mais ou menos 25 anos o senhor me contava que tinha uma empresa de treinamentos. Isso na sua cidade, em Horizontina? Deixa, então, eu voltar um pouco Perfeito. no tempo, né? A minha primeira atividade com 21 anos, né? Quando eu já conhecia a minha companheira, a minha esposa, né? Eu lembro que eu tinha uma grande vontade de casar, né? E, obviamente, eu fazia, nessa época, a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas em São Leopoldo. Era na época que os vestibulares eram muito fáceis, né? A Unicinos era uma grande faculdade, mas precisava de alunos, e lá estava eu também para ser esse aluno, né? E lembro bem do grande equívoco que cometi, né? Porque eu não era bom em matemática e tinha horror de estatística, e fui fazer ciências políticas e econômicas, né? Tente imaginar o quanto a desinformação de um jovem pode levá-lo a sonhar de forma equivocada, né? E sempre que lembro disso, sei que quero ajudar muito o jovem hoje a exatamente entender um pouco de si, né? Entender de que esses equívocos, né? Eles nos custam, às vezes, experiências muito duras, né? E um tempo, às vezes, não tão bem usado. Bom, aí o senhor concluiu a faculdade em São Leopoldo. Perdão. Depois disso, o senhor começou a trabalhar profissionalmente, não, então onde? Eu não concluí a minha faculdade em São Leopoldo, porque eu tinha muita vontade de casar. Então, nessa época, o meu pai ia ser o prefeito da cidade, lá da minha cidade de Horizontina, e perguntou: puxa, Valdir, eu quero ser o prefeito, mas não posso abandonar a minha empresa. Você vem cuidá-la? Era tudo que eu queria escutar, né? Então eu deixei a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, fui a Horizontina trabalhar na empresa em 71. Era uma empresa de? No ramo agrícola, que vendia máquinas agrícolas, adubos, enfim, exatamente na época que acontecia o grande milagre verde, né? Que era aquele grande incentivo à lavoura mecanizada, né? Era um excelente negócio. Eu lembro, então, da minha primeira experiência como administrador em 71. Aí eu fui a Santo Ângelo fazer exatamente faculdade de administração, né? Mas o que eu quero exatamente contar é que como a vida da gente, como as emoções marcam a vida da gente. Então, era muito mais importante para mim, que estava apaixonado, ter a minha companheira, do que pensar efetivamente em carreira profissional naquele. Então, a vida é feita de prioridades, né? Interessante, né? Eu nunca falei sobre isso, mas acho isso tão interessante para que a gente possa refletir. O que será que é importante na vida da gente em cada ciclo, né? Bom, pelo que o senhor fala e que o senhor também comenta em suas palestras, a grande sacada da vida é descobrir a que cada um veio, quais são as aptidões que cada um traz e aí com isso sair para batalhar aquilo que se deseja? Acho importante isso, acho isso fundamental. Por que acho isso fundamental? Tente imaginar assim,